noite, mais um testemunho em casa aí, iniciando a nossa série de vídeos no mês de outubro, nosso outubro rosa, só com convidadas. E hoje nós temos aí uma convidada especial também, é a Juliana de Paula. Boa noite. Ah, Olá, Juliana, boa noite. Alexandre aí no fundinho aí, tudo bom? Beleza, paz, gente? Rapaz, tudo bem com vocês? tudo bem, graças a Deus. E com Em primeiro lugar, você? agradecer. Graças a Deus, tudo bem também, né? Um calor aqui, vocês estão em São Paulo? Estamos, está muito quente aqui. Tá, né? Estamos Tá com uma quente, né? mãozinha aqui do lado para ajudar. Ah, é bom, hein? Pra aguentar essa live aí tem que ter um frescorzinho mesmo. Nossa Bom, gente, Senhora. agradecer primeiramente vocês, tá? Por ter aceitado o nosso convite, por se dispor aqui, estar aqui falando com a gente, né? Deus abençoe vocês. Amém. E, bom, como é de costume aqui no nosso grupo, né? Na nossa live toda semana, o convidado sempre faz a oração, né? Então eu queria pedir para você, Juliana, para você fazer a nossa oração, Juliana e o Alexandre aí, fazer a nossa oração inicial. Aí eu queria também, gente, ó, não podia deixar de passar essa, essa notícia de hoje, né? Infelizmente a gente teve uma notícia triste aí no mundo da música, né? A gente teve uma perda de um grande guitarrista aí, que é o Ed Van Halen, né? O famoso guitarrista, é um dos mais famosos de todos os tempos, né? Então não tem guitarrista que não conheça e infelizmente aí foi uma perda hoje, música tudo, e especialmente os guitarristas. Vamos dizer que vamos estamos de luto com essa perda, né? Então Sim, eu já queria colocar aí de intenção também a nossa oração, né? Que ele esteja nos braços do Senhor agora, conforte toda a família e toda essa legião de fãs que ele tem no mundo inteiro, né? E verdade. agora eu passo a bola para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos Amém. clamar a graça de Deus, o Espírito Santo sobre nós nesta noite, nesta live, nesse momento de partilha. Que a graça de Deus repouse sobre nós, nos conduzindo nesse tempo, em todas as dificuldades que nós vivemos, todas as lutas interiores que nós travamos, todas as lutas exteriores também. Eu peço que a graça de Deus repouse agora sobre cada família que aqui está representada nesta live, sobre a família, né? Banda Testemunha também, tantos ministérios, tantos cantores, ministros da palavra através da música, através do seu dom, através de sua arte, através do seu instrumento. Que a graça de Deus repouse agora sobre cada um de nós, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos dando vigor, nos dando a capacidade de permitir que a graça de Deus entre nas áreas mais obscuras do nosso ser. E eu falo capacidade porque é o próprio Espírito que nos capacita, né? A graça de Deus que vem nos capacitando. Então eu peço que o Espírito Santo nos dê essa capacidade, da sensibilidade, nós que vivemos também da nossa arte, trazemos na nossa essência essa sensibilidade, mas que o Espírito Santo nos capacite a estarmos sensíveis cada vez mais à ação transformadora e renovadora de Deus nas nossas vidas. Que a graça de Deus se manifeste agora sobre cada um de nós que aqui estamos. Vamos tomar a nossa decisão, porque todos os dias nós precisamos nos decidir pela graça de Deus. A todo momento, a todo instante, eu e você precisamos clamar, suplicar a graça de Deus sobre nós. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder
transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Canta, clama, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem sobre nós. Vem, canta, suplica a graça de Deus. Vem, vem Espírito de amor. Poção dobrada, triplicada do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo repouse agora sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Estamos reunidos numa mesma live. Como diz a palavra, os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, juntamente com a Virgem Maria. Nós estamos aqui juntamente com a Mãe, que atrai a graça de Deus, porque ela é a esposa do Espírito Santo. E pela presença de Nossa Senhora, ela que é a nossa advogada, ela que intercede por nós, ela também nos atrai a graça, assim como ela atraiu a graça de Deus sobre a casa de Isabel, sobre a vida de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo, assim Nossa Senhora, ela atrai a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite. A presença de Nossa Senhora atrai a graça de Deus. E aí o meu e o seu coração fica assim, repleto, cheio do Espírito Santo. Por isso eu digo, meu irmão, minha irmã, receba agora a graça. Receba o ar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esse ambiente onde você se encontra. Receba a graça de Deus, especialmente aí no seu coração, na sua mente, diante das dúvidas que você tem vivido, diante das lutas que você tem travado. Receba agora a graça de Deus em todas as áreas do seu ser, na sua afetividade, na sua sexualidade. Que o Espírito Santo traga equilíbrio nas nossas vidas, equilíbrio nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos impulsos. Que o Espírito Santo nos ajude, até mesmo nessa luta contra o pecado, contra essas más inclinações. Vem Espírito Santo de Deus. Para terminar, vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem sobre nós, vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Amém. Receba o Espírito Santo. Amém. Amém. Olha só, viu? Que maravilha, viu, Juliana e Alexandre? A gente já teve lives maravilhosas aqui no canal, mas acho que a gente nunca começou tão bem, viu? Ai, que bem. Uma oração assim maravilhosa, assim, com uma música maravilhosa. É para já trazer já as graças pra gente, pra nossa live, né? Amém, gente. Muito obrigado. Oi. Durante a oração, agora no finalzinho, eu tinha um sentimento muito forte, assim, da presença de Nossa Senhora, mas muito forte, Nossa Senhora visitando mesmo as casas,
as famílias, né, de cada pessoa que está nesta live, está nos acompanhando. E o sentimento que vinha mesmo era Nossa Senhora atraindo mesmo essa graça e as famílias, né, as casas, se enchendo do Espírito Santo. E me vinha mesmo essa passagem da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Nossa Senhora que partiu apressadamente para ajudar Isabel. Então é assim que Nossa Senhora está fazendo agora com muitas famílias, com muitas pessoas que estão nos acompanhando, sendo essa ajuda, né? Nossa Senhora que chega e aonde ela chega, a graça de Deus também se manifesta, porque ela é esposa do Espírito Santo. Então, receba a Virgem Maria na sua casa, acolha a Mãe do Céu, porque ela está trazendo essa graça, a graça que tanto você necessita na noite de hoje. Amém. Amém, que maravilha. Ó, já, além de tudo, mais profecia para a gente, né? Maravilha. Bom, Juliana de Paula acabou de receber o prêmio, né, do Troféu Louvemos ao Senhor, melhor CD pop, né? Mas antes de falar do CD, né, do novo CD, o alvo do prêmio, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi o início, né, como é que foi a caminhada de vocês ali, desde aquele primeiro CD lá independente, né? É o Bendito Seja Deus que está no meio de nós. Tem uma colinha aqui, tá, gente, que vocês verem do lado aqui. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, como é que foi esse início. Tá. A gente é natural de João Pessoa, na Paraíba, né? Somos nordestinos, nascidos, criados e casados lá, né? Nos conhecemos na igreja. Eu comecei a participar da igreja muito nova, aos meus 12 anos de idade, né? E com 14 anos nós nos conhecemos, o Alexandre fazia seminário de vida do Espírito Santo, na comunidade que eu já fazia parte, Salve Maria. Antes da Canção Nova, a gente fez parte de uma comunidade. E lá nós nos conhecemos, né? Então, crescemos ali na espiritualidade, crescemos na formação, na busca de Deus, em buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E foi engraçado porque nós nos tornamos amigos confidentes, assim que nos conhecemos. 2 anos de amizade, aos 16 anos de idade eu comecei a namorar com o Alexandre. Então, ali a gente foi crescendo. Eu me descobri cantora aos meus 14 anos, que eu não sabia que cantava, descobri que cantava na igreja. O Alexandre, quando começou a participar, eu ensinei as primeiras notas para ele no violão, e aí a gente, né, a amizade crescia, o sentimento também crescia, primeiro partiu de mim, né, o sentimento, né, de amor mesmo, não somente de amizade ali, existia já uma cumplicidade, mas já existia um sentimento, e a gente foi crescendo, namorando, no Ministério de Música. Foi engraçado porque ontem mesmo eu partilhava que nós, quando começamos o Ministério de Música, existia uma banda muito boa, um ministério assim, muito estruturado na comunidade que a gente fazia parte. E eu cheguei ali para somar, quando eu descobri que cantava, com todas as minhas limitações. E esse ministério, né, como acontece em alguns ministérios, ele foi se desfazendo, um foi estudar, outro foi morar em outro lugar, enfim, e no final das contas restou a Juliane e o Alexandre, né? Júlio e Xande, como o pessoal chamava a gente lá. E aí o Alexandre começando a tocar violão, mais pela necessidade, né, meu amor? E eu ali desbravando ainda a questão da ministração, da condução, porque uma coisa é a gente cantar afinado, saber cantar. E outra coisa é a gente conduzir a nossa voz, o nosso ministério com a unção do Espírito Santo, né? Então eu tive que aprender, tanto eu como o Alexandre, a gente teve que aprender ali na lida mesmo, no trabalho, no serviço e na oração, que a gente fazia a nossa oração pessoal em casa. A gente sempre teve o hábito de rezar juntos, de apresentar as dificuldades que a gente passava de forma pessoal, familiar, juntos, enfim. Então a gente sempre teve esse hábito de ir para a capela rezar. Eu ia para a casa dele, ele ia para minha casa, também para colocar ali diante de Deus as nossas lutas. E nesse processo a gente foi crescendo juntos, né? O Alexandre começou a compor também pela necessidade ali da comunidade, porque a gente tinha os temas, né, dos retiros, retiro de carnaval, e o Alexandre ia compondo as canções de acordo com as necessidades também que existia ali. E essas canções iam se propagando, porque através dos retiros as pessoas conheciam as nossas canções e cantavam na sua paróquia, no seu grupo de oração.
com a música Milagre de Amor, né? Que ela nasceu, o Alexandre compôs essa canção e nós começamos a cantar. Então, as pessoas já cantavam as canções da comunidade Salve Maria, né? Que não era a canção da Juliana nem do Alexandre, né? Conheciam as canções da comunidade Salve Maria. E meados, assim, mais ou menos de 98 para 99, nós começamos de Deus, né? Receber uns recadinhos do Senhor com relação à gravação de um CD. E aí foi muito maluco para a gente na época, foi doideira total. Falo assim, porque a gente não imaginava, a gente não planejava, não é como hoje, assim, que geralmente os ministérios, os cantores já imaginam um CD, né? Hoje um single, uma música, né? No YouTube, enfim, a gente não tinha essa dimensão assim de gravação na época, né? E aí Também não era fácil gravar como hoje, né? Mais não, difícil, não né? era algo assim bem, bem distante, inclusive da nossa realidade. E aí nesse período foi mesmo assim, Deus chegou até mim, né, através de uma pessoa, uma senhora que fazia pela segunda vez ela ia na paróquia, que a gente cantava no domingo, todo domingo. A gente cantava praticamente todo dia na paróquia, que era uma paróquia que a comunidade, né, tinha um serviço também. E aí, nesse domingo, era o segundo domingo que ela participava lá, e ela chegou para mim no final da missa, dizendo que Deus falou muito forte no coração dela, que eu deveria gravar um CD. Mas ela veio, assim, com muita vergonha, tipo assim, eu não estou falando porque eu quero. Ela disse, olha, na primeira semana Deus falou comigo, eu não tive coragem de vir até você, mas hoje eu não podia, porque na hora da comunhão, o Senhor falou comigo, fale para ela, né? E foi engraçado porque ela falando e ia balançando a cabeça, tipo assim, essa mulher, tipo assim, não tem noção da realidade, né? E ela falando, e foi engraçado porque ela começou assim a dizer, vocês têm música, né? Tipo assim, afirmando já. E ela disse assim, as músicas de vocês não podem ficar guardadas numa gaveta. E, inclusive, o Alexandre tinha as músicas anotadas numa gavetinha, né? E na hora que ela falava isso, passava uma senhora que estava na missa também, uma moça que estava na missa, e disse assim, nossa, sua voz é linda. Você tem CD gravado? E na hora ela disse assim, tá vendo que não é coisa da minha cabeça? Ela tentando me convencer que não era, tipo assim, ela que achava que eu deveria gravar um CD e estava ali dizendo em nome de Deus, digamos assim, né? Colocando Deus no meio. E para nós, assim, eu falo que era muito, muito louco, porque não era comum também naquela época as pessoas chegarem e dizerem assim para a gente, você tem um CD gravado, porque isso dentro da igreja, na realidade que a gente vivia, não era comum, né? De você ter alguém na igreja cantando e perguntar se ela não tinha um CD, enfim, na nossa paróquia, né, ali. Então eu terminei a minha conversa com ela, a gente terminou de organizar as coisas ali na igreja e fomos para casa. E aí eu partilhei com o Alexandre o sentimento, né, que ela tinha tido, e eu falando para o Alexandre assim, totalmente fora da casinha, né? Não tem nem como. Mas isso com um pouco também de medo, né, meu amor? A gente tinha muito medo, eu sempre fui muito medrosa, muito receosa, não me sentia tão capaz a esse ponto, né? Eu tinha crescido bastante, amadurecido muito no meu ministério, na ministração, na timidez, tinha crescido muito, né? Eu já era bastante conhecida na minha cidade, as pessoas já me convidavam, eu ministrava os encontros da RCC também, enfim. Então já existia uma certa maturidade ali, e na época também eu fazia aula de canto, no tempo também que na igreja católica as pessoas não se interessavam por isso, né? Porque infelizmente também na igreja católica, né? Eu falo católico porque a gente tem dificuldade de estudar, né? Porque geralmente tocar na igreja é como se fosse um hobby, né? É um algo a mais que eu dou para Deus, ou que eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. E a gente tem essa dificuldade também de se profissionalizar, né? No serviço a Deus. E eu lembro que naquela época eu já fazia aula de canto há um tempo, conheci uma professora
mesmo sem condições financeiras, eu comecei a fazer aula. Então, assim, o Senhor já vinha me preparando, tecnicamente falando, vinha me preparando espiritualmente para aquele momento, né? Porque era, na verdade, Renato, eu ia transpor, e o Alexandre também, a gente ia transpor uma grande barreira, né? Diante das limitações que a gente achava que nós tínhamos com relação a uma gravação de um CD, né? Porque não era somente gravar pura e simplesmente, mas porque a gente não entendia, né? Como se dava o processo de uma gravação, a gente não tinha noção, assim, de como funcionava, a produção musical, da escolha de um repertório, dos arranjos, a gente não tinha noção de nada dessas coisas. Então, nesse período, conversando com o Alexandre ali, guardamos a conversa na gaveta junto com as músicas, e aí o Senhor não se conformou com isso, e ele começou a me xingar, né? Assim, tipo, começou a mandar pessoas, uma atrás da outra, assim, perguntando sobre o CD, a gravação do CD. Só Aí chegou cutucando ali, né? só cutucando, né? E eu, tipo assim, meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais essa história de gravação do CD, Alexandre. Eu lembro, não tem, sabe assim, não tem nada a ver com a gente não pensou em gravar CD. E o povo falava, e assim, pessoas, como é que se diz? Líderes da igreja, de comunidades, assim, pessoas assim, né? Tinha na nossa vida assim, uma influência muito grande, espiritual também. E aí a gente chegou a um ponto que não dava mais, e foi aí que a gente começou a rezar ali diante de Deus, colocar, conversamos com o conselho da comunidade, que a gente fazia parte, né? Quem vive em comunidade é assim, a gente não decide as coisas só, né? A gente coloca para o conselho, e aí a comunidade, fomos para a comunidade conversar para dizer todas as dificuldades possíveis de gravar um CD, na verdade. A gente foi lá para convencer, falar do que o senhor estava falando, pedindo, mas para convencê-los de que era impossível gravar um CD. E aí o conselho ali, a comunidade, disse assim, olha, vamos rezar. E aí a gente começou a fazer uma oração, eu lembro que era um sábado de manhã, a gente começou a fazer uma oração, e no final vamos partilhar, né, o que Deus estava falando, e cada um foi falando e tudo mais. E chegou no ponto de decidir, vai gravar ou não vai? Aí eu até falei assim, porque tem o Ministério de Música, Salve Maria, né? Era o Ministério de Música Anunciação, sei lá, o nome do Ministério de Música. Aí eles começaram a partilhar, disseram assim, Júlio, Deus não está falando do ministério, não, Deus está falando de você gravar um CD. Você está fazendo aula de canto já, você está preparada para gravar um CD. Aí eu queria morrer, né? Queria um buraco se abrir, eu queria estar dentro naquela hora, porque eu queria tudo menos gravar um CD solo, né? Porque eu tinha uma esperança ainda que se fosse realmente positivo, a resposta seria do Ministério de Música. Né? Porque na época, o Ministério de Música gravava, assim, tinha o Ministério da Shalom, da Recado, Vida Reluz, eram vários ministérios, né? E para nós, a referência de solo, cantora solo lá no Nordeste era a Sueli Façanha da Shalom. Então, tinha Ziza, todo mundo para cá, mas assim, a referência que eu tinha lá, a única que eu tinha era a Sueli Façanha. Então, era comum os ministérios gravarem, não era comum, né? Lá a gente ter essa cantora solo. Cantora solo, né? Uhum. Então, a gente entrou nesse processo, né, juntamente com a comunidade, e foi muito de Deus, porque, o Alexandre depois vai partilhar um pouquinho também, foi muito de Deus porque, na época, a comunidade começou a se mobilizar, e a nossa paróquia, os movimentos da paróquia, que financiaram a gravação do CD. Era engraçado que chegava a senhorinha do apostolado, a senhorinha da Legião de Maria com os envelopezinhos, sabe, assim, com dinheiro dentro, para dar pra gente. Que legal, hein? Então, assim, espontâneo, assim. Espontâneo, assim. Financeiramente, a gente não teve. Claro, elas ficaram sabendo da gravação do CD, né? Que a Juliana ia gravar o CD. E aí, assim, a paróquia se mobilizou, né? Para ajudar. Então, espontaneamente, as pessoas
iam dando. Então, financeiramente, a gente não teve dificuldade, assim, né? E Deus queria mesmo, porque, tipo assim, falou em Bacana, né? e a paróquia se mobilizou, né? É muito lindo porque até hoje eu chego na paróquia, mudou o padre, já tem senhoras que já faleceram e tudo, mas quando eu chego, né, quem fez parte desse momento se sente muito orgulhoso, muito orgulhosa, porque começaram comigo, assim, nesse ministério, né? Na Que gravação, tudo. legal. E é muito legal, assim, chegar na paróquia, encontrar essas pessoas, elas me abraçam, e a minha paróquia, porque fica bem próxima à casa da minha mãe até hoje, é o nosso lugar, assim, né, de repouso mesmo, quando a gente chega lá, e encontrar as pessoas e o valor que elas dão ao meu ministério, a partir também de uma experiência que elas fizeram com o meu ministério, e também ali financiando, né, para que a graça de Deus se materializasse, né, em forma de E foram canção. providência, né? Foram providência divina na vida de vocês, né? Que Exatamente. bacana, viu? Juliana, aproveitando que você estava falando de que você estudava, né? Que naquela época muita gente não procurava, menos do que hoje ainda, né? Eu queria te falar a pergunta do Washington aqui que ele fez para você, ó. Que ele perguntou: ainda hoje você vê falta por parte dos músicos católicos de investir mais na música, técnica vocal, harmonias mais modernas? O que você acha? Ah, eu sinto. Nosso meio, assim, a gente cresceu bastante nesse sentido, mas ainda existe uma certa, eu acho que um descaso, sabe? E eu não falo assim somente dos grandes, porque geralmente os cantores, né, graças a Deus, quando a gente vai conversar assim, que já gravaram e tudo, todo mundo tem buscado, tem procurado hoje fono, né? A gente tem tido esse suporte. Mas eu vejo assim, a gente prega para o Ministério de Música e eu sempre brinco, eu e Alexandre, que a gente precisa parar de dar oferta de R$ 2, a gente precisa aumentar para 5, para 10, porque tem gente que está dando a oferta de R$ 2 há muitos anos. Quando eu falo da oferta, é daquilo que a gente tem dado para Deus, né? É muito pouco, sendo que a gente Sim. podia dar mais, né? Nesse sentido, assim, de estudar mesmo, de correr atrás. A gente percebe no meio evangélico, por exemplo, né? A gente fala que a música gospel cresceu muito profissionalmente também, porque existe pessoas ali dispostas a estudar. Por exemplo, quando eu fazia aula de canto, só para dar um exemplo, há muitos anos atrás, estou falando da minha primeira aula de canto, né, que eu fiz lá em João Pessoa, eu era a única católica. Por conta, né, assim, da minha presença ali, algumas pessoas da Igreja Católica ficaram sabendo e algumas pessoas até começaram. E aí começavam e tipo um mês deixava, não dava satisfação. E eu lembro que um dia minha professora perguntou, né, o que é que acontecia com a gente da Igreja Católica, a gente não conseguia firmar assim na aula, não dava satisfação, porque era cheio de evangélico, era cheio assim, a escola dela, né, de evangélicos. Inclusive, ela se tornou evangélica depois, hoje ela é evangélica, minha ex-professora de canto. E na época ela nem era, não era nada, né? E ela se tornou É, evangélica porque o grupo era muito grande, evangélica é aquela coisa, né? De chegar junto ali e de vamos para a minha igreja cantar, que eles têm é, muito. E aí ela chegou um ponto assim, eu tinha vergonha, né? Porque as pessoas não davam satisfação, começavam, não ia mais, não dava continuidade. E aí, quando alguém me perguntava assim, você faz aula, eu fiquei sabendo que faz aula, eu desconversava, porque eu não queria chamar mais ninguém, porque era muita gente que começava e abandonava, assim, né? Porque era como se fosse um hobby mesmo, porque quando vê as dificuldades, né? Porque estudar requer um certo esforço, né? De aprendizado, de sim. humildade, a pessoa chega, te chama atenção, mostra a sua dificuldade, aquilo que você não consegue alcançar, as notas e tudo mais. Então, as pessoas começavam Uhum. a desanimar ali. Então, existe uma dificuldade na nossa igreja de tornar o nosso serviço mais profissional, né? A gente tem dificuldade de profissionalizar aquilo que a gente faz,
no sentido de estudar, né, de aprofundar. Não estou dizendo que ninguém faz isso, não. Mas ainda é muito pouco, né? Eu digo porque a gente anda por esse Brasil afora e a gente encontra muitos ministérios, assim, com algumas dificuldades que a gente percebe que é falta justamente de estudo, né? Por exemplo, o Alexandre começou como autodidata, né? Ele aprendeu sozinho o violão, mas ele fez aula depois, né? Ele fez aula. Outras vezes ele começou, a profissão dele é jornalista, mas ele se interessou ali também de estudar mais um pouco. Eu, por conta dessa professora, eu nunca parei de estudar, de fazer aula de canto, né? Esse ano eu só não consegui fazer nada porque quando a pandemia. Mas eu sempre faço aula, né? Morei em São Paulo, depois vim para cá, mas sempre buscando aprimorar, né? Assim, a minha voz, cuidar da minha voz. Não só porque eu gravei um CD. Antes de gravar CD, eu já fazia aula de canto. Certo. E também para você garantir a longevidade, né? Porque quanto mais você estuda, se prepara, mais você preserva também sua voz, né? O Juliano, isso que você falou também, não sei se você, né, se você tem a mesma impressão, mas parece que sim, parece que essa má vontade, vamos dizer assim, de estudar, de se preparar, parece que vem mais justamente dos cantores, não é? Porque assim, eu falo porque assim, eu canto também, né, e toco e eu percebo na igreja que assim, o pessoal parece que não entende que a voz é um instrumento também, né? O pessoal vê a gente lá com violão, com guitarra, com teclado. Ah, você está fazendo aula, tal. Mas esquece que a voz também é um instrumento. Poxa, tem muita gente que tem facilidade, né? Acaba, né, tendo aquela afinação mais natural, né? Um ouvido assim, uma percepção um pouco melhor, começa a cantar ali, mas esquece que aquilo é só o começo, né? Que pode ser desenvolvido, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, né? Mas eu tenho essa impressão que é mais os cantores, né, que tem isso, né? O que vocês acham? Eu, particularmente, acho que os cantores, especialmente, assim, existe uma Especialmente. ideia de que o canto é um dom e que você já tem. Então, quem canta, canta, né? E aí não tem realmente esse cuidado com cantar com técnica, saber respirar no momento certo, saber fazer voz de peito, voz de cabeça, os vários tipos de respiração que você tem, e isso potencializa, ajuda a afinar, ajuda a manter a nota firme, enfim, ajuda a prática do canto em si. Então, de fato, assim, entre os cantores, a quem canta, às vezes tem essa dificuldade de entender que precisa realmente evoluir, né? Talvez, não sei se é por isso, mas talvez pelo fato de quem cante estar mais exposto, mais à frente, e as pessoas admirarem mais a quem canta, talvez quem canta receba muitos elogios, né? Pelo seu canto, pela sua voz. E talvez as pessoas achem que porque as pessoas já gostam do jeito que você canta, talvez você não precise evoluir. Mas eu vejo que entre os musicistas, entre os instrumentistas também, claro que há muitos instrumentistas muito bons, né, no meio católico, né? Na Canção Nova a gente tem músicos fantásticos, né, maravilhosos e tal. E a grande maioria deles, assim, estão sempre estudando tudo. Mas tem um pouco também de uma acomodação, assim, que eu vejo, né? E assim, por exemplo, eu cheguei em determinado nível e faço muito bem aquilo que eu sempre fiz, né? Aí você não se abre a outros estilos, a ouvir outras coisas, a ampliar o seu repertório, né? Ampliar as suas referências. Né? Quem gosta de rock, então fica só no rock ali, ouvindo só aquilo. Quem faz isso acaba empobrecendo, empobrece os seus arranjos, empobrece os solos que você vai fazer, empobrece o seu jeito de tocar. Quando outras pessoas que mesmo gostando de rock, por exemplo, mas se abrem a estudar a música brasileira, a diversidade da música brasileira, de ritmos, de estilos, de sons, de sonoridades, né? Isso vai enriquecer o seu trabalho, inclusive no rock, né? Mesmo o seu trabalho voltado para o rock, mas você ampliar o repertório,
para tudo que há na música brasileira ou em músicas que a gente tem menos hábito de ouvir, né? Outras culturas. Quando você amplia, então você encontra um jeito de tocar diferente, encontra uma sonoridade diferente que vai enriquecer, inclusive, o seu trabalho específico, né? Então, acho que no meio dos instrumentistas há estudo, mas às vezes há a acomodação, assim, de querer se manter somente naquele estilo específico que você toca. Isso é verdade, né? Você falou dos roqueiros, né? A gente que é roqueiro, né? A gente é suspeito de falar isso. Não. Até porque eu falei dos cantores, né? Não, mas até eu falei dos cantores, eu não quero comprar briga com os cantores, não, pelo amor de Deus, que eu também sou cantor, viu, gente? Não sou, não sou bom igual a Juliana, mas sou cantor também. Mas os roqueiros, por exemplo, tem muito disso mesmo. A gente tem, né, um grupo ali grande, ali, várias bandas ali do RPV que a gente trabalha. E alguns, às vezes, é lógico que a gente acaba se especializando em um estilo, isso é normal, né? Mas, igual você falou, a gente não pode habitolar, né, e ouvir só aquilo também, né? Porque, como você disse, as outras coisas que a gente ouve acaba ampliando nossos horizontes, né? E acaba, de uma forma até um pouco assim, inconsciente, nos influenciando, né? Na hora de compor, na hora de tocar. Influencia, sabe por quê? Porque também a gente vive num mundo onde está tudo sendo muito misturado, né? Então, mesmo quem faz rock hoje, na música secular mesmo que você vê, tem muita mistura, né? Você vê arranjos que ficam ali. Se você observar bem direitinho, é uma banda de rock ou é um cantor pop, mas se olhar direitinho, aparece um baião no meio da história ali, entendeu? Na métrica, no jeito de fazer o arranjo, no jeito da batida da bateria, ou entra uma percussão diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, a gente vive num mundo em que a música, não só a música, né, mas falando especificamente de música, tem se misturado muito. E por se misturar muito, se enriquece também, né? Claro, tem os ortodoxos da música, né, aqueles que são fiéis ao seu estilo, assim, tem que ser daquele jeito, que isso é bom também, mas para você fazer bem o seu específico, você tem que ampliar o seu horizonte, ampliar as suas referências, né? Porque muita coisa nasce de referências que você nem imaginou, né? Com certeza. Gente, ó, papo bom passa rápido, né? Tô vendo aqui que o tempo já passou bastante. Bom, só para a gente não perder aí o tema aqui, queria que vocês falassem um pouquinho do último trabalho, né, o Alvo, né, que foi premiado recentemente lá no Louvemos o Senhor. Queria que vocês falassem um pouquinho desse disco, como é que foi o processo, né, de composição, de gravação, a concepção dele, né? E também vocês falassem um pouquinho da emoção, né, de ganhar o prêmio. Tá. Esse é o Alvo, né? É um quarto CD que nós gravamos. No caso, o segundo aqui pela gravadora Canção Nova. E é um CD muito especial para nós por dois motivos, né? Primeiro, porque ele foi gravado num tempo muito difícil para nós, num tempo de visita de Deus. A Canção Nova, a gente vive essa espiritualidade quando a gente está sofrendo, né? Está passando por uma grande provação. Nós estamos vivendo a visita de Deus. Então, a gente estava vivendo uma visita de Deus, porque meu sogro estava doente, né, quando a gente começou a conceber esse CD. E aí foi um processo que a gente vivia ali, do sentido que Deus ia dando de céu, né? O CD ele tinha essa concepção inicial, né, do céu, da vida eterna, do alvo, que a gente não entendia muito ainda como é que ele ia se desenrolando, mas vivíamos um momento de muita dor, de incertezas relacionada à realidade que meu sogro vivia, na doença, a gente longe, em missão, viajando. Quantas vezes a gente recebeu notícias em missão ali, servindo, notícias que ele estava no hospital, que ele não estava respirando, enfim. E a gente sofrendo ali, já concebendo
o CD O Alvo. E aí, na semana que eu comecei a gravar o CD, foi quando o quadro dele piorou, o Alexandre teve que ir para lá, né? Então eu comecei a gravar aqui sozinha, sem a presença do Alexandre comigo, e eu gravava e mandava as músicas para o Alexandre, e o Alexandre colocava o fone no ouvido do pai dele, para ele escutar. A gente disse que meu sogro foi nosso primeiro público, né? E ele não tinha mais expressão no rosto, ele tinha saído da UTI, nos dias que eu comecei a gravar, e ele não tinha mais expressão, ele não falava, ele, enfim, estava, né, Alexandre, paralisado. E o Alexandre colocou o fone no ouvido e ele começou a ter expressão no rosto, começou a abrir o olho assim. E a música, as duas músicas, que foi justamente o tema, O Alvo e Pietà, né, que é uma canção que fala de morte, né, que fala de céu. E ali o Alexandre teve uma experiência muito forte, né, de entregar a vida do pai dele para Deus, né? Ele conseguiu fazer essa oração. Então foi justamente nesse tempo que a gente vivia de gravação do CD. E a segunda importância, né, para nós, o CD, é que ele diz muito de nós, da nossa espiritualidade, da nossa vivência. Como nós estamos sempre, né, com o povo de Deus, partilhando, rezando nas missões, a gente ia percebendo ao longo do tempo que as pessoas estavam muito fechadas no problema, na dor, em querer resolver os seus problemas, em querer, né? E elas não tinham dimensão de que tudo aquilo que elas estavam vivendo ia levá-las para o céu, né? Para um bem muito maior, né? Os sofrimentos, como diz a palavra, tenho para mim que os sofrimentos aqui desta terra não se comparam com a alegria que nos espera no céu, né? Como a gente canta na canção. Então a gente começou a sentir essa necessidade de levar as pessoas a entender que por trás de todo sofrimento, toda dor, existe uma grande riqueza, né? Por trás da cruz existe a vitória, né? Mas relacionada a esse caminho que a gente vai seguindo, rumo ao céu, rumo à vida eterna, né? Todas as graças que o Senhor tem reservado para nós. Nesse novo céu e nessa nova terra que a gente tanto vive, né? Buscando dentro da espiritualidade da Canção Nova. E aí, para completar tudo isso, existe dentro da gente um desejo sempre de cantar músicas funcionais, músicas que as pessoas consigam cantar no seu grupo de oração, no seu encontro, na Santa Missa, e também um desejo de que as pessoas, dentro dessa funcionalidade, né, que existe nas músicas, esteja imprimido ali, impresso, né, eu acho que a palavra é essa, um pouco da sonoridade que a gente gosta, né? A gente gosta do maracatu, a gente gosta do afoxé, a gente gosta, porque a gente escuta MPB, né? O que a gente gosta. E como transformar tudo isso em música funcional, em música que as pessoas escutam, mas que elas também conseguem utilizar aquela música no seu serviço, ou até mesmo no momento de encontro, né? E aí a gente conseguiu juntar tudo isso, né? A graça de Deus nos ajudou. A gente começou pelo CD do Faça-se, que é o CD anterior. A gente já começou colocando alguns elementos e tivemos um produtor musical muito bom, né? Que foi o Fábio Henriques, que ele trabalhava com a gente aqui na gravadora na época. E ele gravou de Djavan, ele gravou de Gilberto Gil, ele gravou essa galera, que ele é do Rio, né? E ele trabalhou com a gente muitos anos. Então a gente pegou o finalzinho ainda que o Fábio estava aqui. E eu já conhecia o Bruno Alvarenga, né? Já sabia que o Bruno era guitarrista, mas que o Bruno também é pintor. E eu coloquei na cabeça quando eu achei que ele é guitarrista, ele gosta de rock, porque guitarrista gosta de rock, né? Mas pela sensibilidade que ele tinha na pintura, eu tenho certeza que esse menino gosta de mais alguma coisa. E aí, conversando com ele, eu vi, o Bruninho é muito assim, ele escuta tudo, ele estuda muito. Chega na casa dele para conversar, ele pega o violão, né, Alexandre? E ele fica conversando com a gente, já estudando as coisas que ele já está estudando ali das músicas, enfim. Então, ele escuta muita coisa, né? E na época, até a gente indicou o Bruno Alvarenga, o Fábio já era muito próximo dele, e o Bruno entendeu muita coisa, e no CD O Alvo, o Bruno já manjava de tudo, assim, né? Do que a gente gostava, das referências, Cinco a Seco, Lenine, tudo aquilo que a gente... Eu sou muito assim, essa guitarra, eu gosto dessa guitarra aqui, eu gosto desse baixo, né? A gente escuta as sonoridades, que eu sou muito musical de ouvir. Se você vier aqui em casa,
Se você ficar uma semana, você não vai me escutar cantando, cantarolando no chuveiro, nem fazendo comida cantando, porque eu sou muito de ouvir música. Eu amo arranjo musical, sabe assim? E o CD Uau, ele diz muito de nós, né? Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente gosta. E o Bruno, ele teve essa sensibilidade, assim, de tanto nos ouvir, de nos escutar, assim, diante daquilo que a gente gostava e de entender a ponto de fazer, assim, são arranjos muito bonitos, sou suspeita, porque eu amo esse CD Uau, e com canções que a gente consegue trabalhar como Lugar de Deus, uma canção para as famílias, a gente canta sempre essa canção, Lugar de Deus, né? Tem música de cura, tem canção de louvor para o final da adoração, dentro de uma sonoridade, de uma musicalidade brasileira, mais pop, e tentando trazer menos sofisticação para que o povo de Deus, dentro da Igreja Católica, também consiga absorver, né? Porque a gente não queria uma música para você escutar no carro viajando e nem somente fazendo uma faxina em casa. A gente queria... Porque tem música que é assim, tem música que eu amo ouvir, da igreja, que tem esse estilo parecido com o meu, mas é uma música que a gente não consegue utilizar no momento de oração, de ministração, né, que é bacana, que tem que ter música para isso também. Estou dizendo que só tem que ter música funcional, mas na nossa realidade aqui na Canção Nova, a gente precisa de canções que a gente consiga utilizar nas missões, aonde a gente canta. E a gente canta muito as nossas músicas, né? Geralmente, quando a gente sai em missão, a gente canta mesmo. Nosso repertório é o nosso CD. Então, a gente tem a Noite o Alvo, a Noite o Lugar de Deus, a Noite Maria Passa na Frente. E o repertório da Noite Oracional, por exemplo, é o CD da Juliana de Paula, né? E é muito legal conseguir trabalhar as nossas músicas, e especialmente esse CD o Alvo, né? E a questão da indicação, para nós foi muito, assim, né? A gente ficou muito feliz, especialmente, né, ganhar o troféu nessa indicação, por tudo isso que eu partilhei com você, né? Porque é um desafio para nós. Quem escuta, por exemplo, a Canção Nova, né? Vocês escutam as músicas da gente, o meu estilo, o meu jeito de cantar é diferente, né? Então, para nós, assim, Deus, tipo, também dando né? Carimbando, assim, né? Aquilo que também ele já vem nos falando, né? Porque a gente não canta e toca somente porque a gente gosta, mas a gente vai colhendo do coração de Deus aquilo que ele deseja, né? Então, esse troféu, na verdade, justamente eu ganhar na indicação do álbum pop, para mim foi assim um carimbo de Deus, assim, diante é por aí mesmo que vocês precisam ir. E graças a Deus o povo tem respondido também, né? Porque a gente recebe muitos testemunhos assim do CD, né? Tanto o Faça-se, o anterior, como também o Alvo. E isso é o mais legal, né? Quando vem um testemunho do pessoal, né? Quando recebe aquele retorno. É isso que a gente quer, né? Na verdade, né? Olha, eu sei que é chato a gente apressar, né? Infelizmente o tempo aqui é implacável, né? No Instagram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho rapidinho sobre a campanha que está rolando, né? Para o DVD de 20 anos. Como é que está acontecendo? Aí a gente já colocou aqui para quem está acompanhando a live, a gente já colocou no nosso feed lá do Testemunha o código QR lá, para quem quiser entrar lá e contribuir. Mas se vocês puderem dar uma pincelada, falar um pouco sobre isso também. É que esse ano a gente está fazendo aniversário, né? 20 anos da nossa missão, da nossa vida pública, a gente diz. A gente não chama de carreira porque a gente não imaginava que seria uma carreira musical, né? Assim, de gravação. Então, faz 20 anos que nós gravamos o nosso primeiro CD, e esse ano a gente tinha muitos projetos, né? Gravamos o clipe da música Milagre de Amor no começo do ano, tinha um documentário, tinha várias coisas, inclusive a gravação do DVD na nossa cidade, João Pessoa, né? Com o público, com os amigos, com as pessoas, mas como não deu, a gente foi, né, levando, entendendo que Deus iria nos levar por outros caminhos. Então, a gente lançou, por esses dias, a partir do dia 1º até o dia 31, um financiamento coletivo, né, uma campanha em prol da gravação do meu primeiro DVD, né?
Então, as pessoas que quiserem nos ajudar, tanto você pode aí no perfil dos meninos, que tem lá o cardzinho com o QR Code, e também você pode entrar no meu perfil, e lá tem as opções, tanto cartão de crédito, como também gerar um boleto, né? Quem quiser o número da conta, a gente vai disponibilizar por esses dias também, mas quem quiser é só me pedir também no direct. Tem gente que quer fazer transferência, tá certo? Mas aí você ajudando, você faz parte também, vai fazer parte dessa história, né? Estou, inclusive, motivando as pessoas que têm um grupo ou a família que, de alguma forma, conhece as minhas canções, já são, né, abençoadas por Deus através dessas músicas, que vocês possam se unir, fazer uma recata aí entre os amigos, entre o grupo, aí na sua cidade, e a gente vai, inclusive, rezar uma missa de ação de graça e colocar o nome da família, o sobrenome da família, o grupo, ou a cidade, que fez essa recata, juntou a galera para fazer uma doação, porque às vezes fica mais fácil, né? Ali juntar o grupo, cada um tem, cada um disponibiliza, a gente não tem um valor específico, é o valor que você puder, literalmente, que estiver dentro das suas possibilidades. A gente agradece muito o que você puder nos ajudar. Eu vi que tem um videozinho, né, lá no Facebook, né, explicando tudo, como é que faz a doação, né? Isso. Para quem não soubesse, tem um passo a passo. A gente postou no Facebook e postou aqui no Instagram também, né? Falando no começo, depois eu vou fazendo passo a passo com as pessoas para que elas possam também doar, né? E se quiser fazer dessa forma como eu falei, faz uma recata junto com com os amigos, com a família, e você mesmo faz, depois pode mandar: Juliana, minha família, Souza Moraes, o grupo tal, a gente fez uma doação para você. Então a gente vai anotar e colocar também como intenção de ação de graças na Santa Missa, que a gente vai rezar depois da nossa campanha. Legal, gente. Então entrem lá, vocês estão acompanhando a gente, entrem lá, participem. Façam igual a comunidade de vocês lá de João Pessoa, né, que participou do primeiro, né? Fez parte daquela história. Façam parte dessa história também agora, 20 anos, né, comemorando esses 20 anos com o DVD, olha que legal, né? E antes da gente terminar, gente, olha só, faltam só 4 minutinhos aí. Queria anunciar a nossa convidada da semana que vem, aqui no Testemunho em Casa, vai ser a Suzy, ex-Cristo Atividade, vai estar conversando aqui com a gente também, bastante história para contar. E eu queria, antes da gente terminar, também pedir para vocês, Tiete, né? Pedir se vocês puderem tocar um pedacinho da Milagre de Amor. Claro. Quero mandar um beijo aqui para Flavinha, que ela está dizendo assim: ama a música Milagre da Partilha, do meu segundo CD essa música. Sempre uso no ofertório. Que bênção, viu? Deus abençoe ricamente. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Amém, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês, Juliana, Alexandre. Deus abençoe a campanha para o DVD, que dê tudo certo. E vai dar, com certeza, quando Deus quer. Tá tudo certo. Felizmente, aí, o Instagram já vai derrubar a gente.
Mais uma vez, Deus abençoe vocês, pessoal, que acompanhou a gente aí. Indica o vídeo aí para os colegas, compartilhe o conteúdo e recomenda, tá bom? Gente, Deus abençoe, tudo de bom para vocês. Desculpa a gente encerrar meio corrido, né, por causa do tempo. Um abraço para o Marcelo também, que entrou em contato comigo. Deus abençoe a vida dele. Quero mandar um abraço para a Sarinha, que está aqui também, o Washington, tanta gente, o Márcio. Márcio, Deus abençoe, querido. O MCC Carbono também. Deus abençoe. Tchau. Amém, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Do Senhor